Olá Seekers, eu sou o Miguel Teixeira e sejam bem-vindos ao Snitchcast. Este podcast foi criado com o objetivo de falar sobre o mundo mágico da J.K. Rowling e eu quero abordar aqui tudo aquilo que seja histórias, teorias, factos interessantes, curiosidades, entre outros temas. E com isto fazer uma partilha com vocês. Quero também dizer que tudo aquilo que ouvirem aqui é apenas e só a minha opinião. Se tiveres uma opinião diferente, não está errada. É diferente apenas. E eu quero, e deixo desde já aqui o convite a todos aqueles que o queiram fazer, a se nos seguirem no Instagram, snitch.cast, e colocarem lá a vossa opinião. Mandem mensagem, podem comentar um post que eu tenha feito no próprio do Instagram, ou até mesmo responder um story, e com isto partilhar a tua opinião, discutimos, eventualmente podemos trazer esse tema depois até mesmo aqui para um podcast futuro e com isso conseguimos partilhar ideias, eu contigo e tu com todas as outras pessoas que também queiram abraçar esta mesma situação no nosso Instagram e fazer por lá uma comunidade que consiga partilhar informações, partilhar teorias, partilhar histórias. E toda a gente sabe que o mundo que a J.K. Rowling criou tem muita coisa escondida ainda. Ainda agora temos Fantastic Beasts e existe muita coisa que nós ainda não sabemos, nem de perto nem de longe. Aquela mulher, aquele cérebro é qualquer coisa do outro mundo. Continuando, o tema 2 é um grupo que, na minha opinião, é dos grupos que eu mais gosto dentro de todo este mundo. Hoje vamos falar dos Marauders, que infelizmente para quem só viu os filmes ou quem gosta dos filmes e não gosta de ler, o que quer que seja, não teve ou não experienciou tudo aquilo que este grupo teve para dar. Eles apareceram, salvo erro, em duas situações, e nenhuma delas foram caracterizados por Marauders, mas foi no Prisioneiro de Azkaban, onde as personagens, os intervenientes desse grupo aparecem, e em Príncipe Misterioso, não, minto, em Ordem da Fênix, quando o Harry entra na mente do Snape, quando estavam a treinar a Oclumância, e o Harry vê uma memória do Severus, e supostamente é o pai dele, o Sirius, o Wormtail também está lá, o Peter, a gozarem com o Snape, porque pronto, não é? É o Snape. E acho que foram só essas duas aparições do grupo em si. Mas hoje eu quero que vocês conheçam a verdadeira história que nos filmes infelizmente não aparecem, que é o que é que são, quem é que são, como é que foram criados, o porquê de serem criados, todas as informações que vocês possam querer saber. Então, os Marauders são 4 alunos, ex-alunos, porque eles supostamente agora já estão todos mortos, mas pronto, infelizmente. São 4 alunos de Gryffindor. O grupo foi criado inicialmente por James e Sirius, que se conheceram no Hogwarts Express, e desde o primeiro momento em que interagiram um com o outro foi Love at First Sight. Nunca mais deixaram de ser amigos, uma amizade extremamente leal, uma coisa que toda a gente adorava ter, ok? Aquilo era vida ou morte, e eu tenho a certeza que o James morria pelo Sirius e vice-versa. Eles tinham, como é óbvio numa amizade, têm sempre algo em comum. E eu acho que aqui o algo em comum que eles têm é uma leve tendência para a rebeldia, sarilhos, pronto, dentro desse tema. Neste caso aqui, o James foi, vamos dizer assim, sempre o líder deste grupo. E eu vou falar um bocadinho de cada um deles, ok? Um bocadinho da história do James, um bocadinho da história do Sirius, do Peter e do Remus. O James Potter nasceu a 27 de março de 1960, é um sangue puro, era muito popular e talentoso, onde tinha na lealdade a sua maior virtude. Mas em contrapartida, dentro dessa lealdade, era uma pessoa um bocadinho arrogante, um bocadinho orgulhosa, e isso fazia com que ele tivesse ali uma má figura, entre aspas, para certas e determinadas pessoas, que é o que o Severus está sempre a referir quando tem alguma situação com o Harry e que fala sobre o pai dele, e são sempre esses os atributos que o Snape usa para caracterizar o James, mas sabemos que isso não é de todo uma opinião verdadeira, porque ou totalmente verdadeira, vamos assim dizer, porque
Sabemos muito bem que o Severus, neste caso, desculpem, o Severus tinha esta opinião porque tinha aquele amor pela Lily e não gostava de a ver com o James. O James tinha uma tendência, como já tinha dito, para arranjar muitos problemas, como também o Sirius, e Sirius é então o segundo elemento deste grupo. Nasceu a 3 de novembro de 1959 e eu vou referir agora que ele é um sangue puro devido a esta mesma situação. Os sangue puros foram o que originaram toda esta situação que houve no mundo de Harry Potter devido ao Voldemort, ok? E as famílias, das famílias mais antigas do mundo mágico era a família Black. E essa família regia-se pelo elitismo da pureza do sangue. Toda a gente que não fosse um puro sangue, para eles eram traidores porque houve alguém puro sangue que não continuou essa linhagem. Só para vocês terem uma leve perspectiva do que era este elitismo de pureza de sangue, os pais de Sirius são primos. Em segundo grau, mas são primos. Neste caso, Orion Black e Alberga Black são primos em segundo grau, tudo isto para manter uma linhagem. Mas mesmo assim, quando isto era uma segunda opção, a primeira opção era manter as linhagens entre famílias. Neste caso, as mais tradicionais de se juntarem eram os Malfoy, Lestrange e os Black. Quando não havia essa possibilidade, tinha que se recorrer a recursos internos, não é? E com isto, pronto, acontecia este tipo de situações. Já para referir que James e Sirius eram completamente contra este elitismo e aceitavam todos aqueles que tivessem magia com eles. Peter Pettigrew nasceu entre 1959 e 1960. A J.K. Rowling nunca quis confirmar qual é que foi a data de nascimento de Peter. Peter, eu posso chamá-lo Wormtail, traidor, um filho... Não posso, ok. Foi estudar então em Hogwarts em 1971, onde rapidamente se tornou amigo dos outros 3 participantes, que neste caso é o James, o Sirius e o Remus. O Peter, para mim, ficou naquele grupo apenas e só por ser o amigo que é um bajulador. Isto é, tudo aquilo que o Sirius e o James faziam, o Peter ia lá e era sempre a rir-se, és o maior, e era aquele típico amigo, era o amigo que era deslocado do grupo, mas que ao mesmo tempo era mantido no grupo devido à vaidade do Sirius e do James de gostarem sempre de terem ali alguém que lhes aplaudisse depois das suas partidas ou do seu bullying, porque sim, no mundo da J.K. Rowling também existe bullying, que era o que já agora o Sirius e o James faziam ao Severus. Pronto, e o Peter continuou lá devido a essa mesma situação, porque se formos a ver os traços de personalidade, tudo aquilo que envolve o grupo em si e até mesmo a lealdade que eles criaram uns com os outros, o Peter não entrava dentro desses moldes. E acho que foi mesmo por causa disso que o Peter ficou no grupo, ou fazia parte do grupo, era mesmo por causa disso. Um facto interessante sobre o Peter, e eu descobri isto enquanto estava a fazer esta pesquisa para este episódio do podcast, foi que o Peter Pettigrew é um head salt. E o que é um head salt? Um head salt é quando na seleção para as casas o chapéu selecionador demora mais do que 5 minutos para decidir em qual das casas é que nos vai colocar. Neste caso aqui, a indecisão ficou no Peter foi entre Gryffindor e Slytherin. Sejamos sinceros, pela personalidade dele, se calhar toda a gente iria dizer por ele ter feito uma má ação, ele devia ter ido para Slytherin, mas atenção, eu sou Slytherin e não sou má pessoa, por acaso até posso ser, depende da perspectiva, mas tirando essa parte... O Peter, como é que eu ia dizer isto? O Peter, neste sentido, ele não se enquadrava nem numa casa nem noutra. Imaginem, tudo aquilo que rege Gryffindor é a bravura, a coragem e a lealdade, e o que rege da casa dos Slytherin é ser ambicioso, inteligente, e o Peter não era essa pessoa. Mas pronto, foi colocado em Gryffindor, teve a história que teve, fez o que fez, mas pronto, isso também já falámos mais daqui a um pouco, e pronto, tem este facto curioso, que ele era um head salt, para vocês perceberem mais ou menos, os head salts só aparecem, dizem eles, entre 50 a 50 anos, mais ou menos. Uma personagem que vocês muito bem conhecem é um head salt, e nunca foi mencionado, Minerva McGonagall é um head salt. Ficaram indecisos, neste caso o chapéu selecionador ficou indeciso entre Ravenclaw e Gryffindor, que foi onde ela ficou mesmo, foi em Gryffindor. Tivemos outros casos que quase eram head salts, mesmo no nosso ano, vamos assim dizer, que é o ano em que o Harry entra para Hogwarts. Temos
a Hermione Granger, entre Ravenclaw e Gryffindor, exatamente igual à Minerva, e o Neville Longbottom, entre Hufflepuff e Gryffindor. E ainda bem ficou no Gryffindor porque justificou a escolha quando matou a Nagini. Go Neville. Pronto, neste sentido, o Peter Pettigrew teve esta história dentro do grupo. Agora, e o mais importante para mim, para a junção de todo o grupo, foi Remus Lupin. Eu adoro a personagem de Remus Lupin, eu admito que eu consigo colocá-lo no meu top 5 das minhas personagens preferidas, porque para mim ele é a pura definição de um Gryffindor. Ele foi para mim das personagens mais corajosas que a história teve e fez um dos maiores sacrifícios que houve na história. E isto sempre pelos outros, nunca por ele, mas sim por um objetivo comum para uma comunidade, neste caso, que era a comunidade mágica, e isso para mim diz muito sobre ele, porque o Remus não merecia morrer da maneira que morreu. Na fase da vida onde ele estava, onde finalmente ele parecia estar feliz com a Tonks, acontece o que aconteceu, opa, é o que é, ele foi à guerra, e quando existe uma guerra, não é? O risco de morrer é muito grande, e aconteceu, não é? Infelizmente, mas aconteceu. Tirando essa parte, já estou aqui a ficar um pouco triste, vamos assim dizer, mas pronto. Remus Lupin, a pessoa que então, na minha opinião, faz com que o grupo se junte e se torne tão forte no laço da amizade, nasceu a 10 de março de 1960, um meio-sangue que entrou em Hogwarts no mesmo ano que Peter, em 1971. Remus não era um aluno qualquer, como toda a gente sabe aqui, Remus era um lobisomem, e isto acontece quando o pai dele, o Lil Hal, tenta, num julgamento que houve do Fanny Greyback, que era um lobisomem, tenta dar a sua opinião, e com essa opinião custou-lhe um pouco caro, porque ele disse que pelo Fanny Greyback ter cometido homicídio a 2 pessoas, a pena dele deveria ter sido a pena de morte. O Greyback não aceitava, ficou com o bichinho da vingança e quando o Remus tinha aproximadamente 5 anos, foi atacado. Quando um lobisomem ataca um humano, vamos assim considerar, ele é infectado pela lycanthropy. Okay? Neste momento aqui, quando a pessoa é infectada com a lycanthropy, em todas as noites de lua cheia a pessoa transforma-se num lobisomem. Lupin teve essa situação que não correu, vamos dizer assim, tão bem, porque quando foi para Hogwarts teve que ter uma necessidade especial, em que o próprio Albus Dumbledore, quando isso acontece, é o primeiro a dar uma solução, e a solução foi dar um sítio onde o Lupin se conseguisse transformar sem trazer danos colaterais, isto é, colocar a vida dos alunos que estão em Hogwarts em perigo e outras situações. Nesse sentido, quando Remus foi para Hogwarts, teve um sítio especial, como eu tinha dito. Não sei se vocês conhecem, mas eu acho que só houve referência à Cabana dos Gritos uma vez ou duas nos filmes, mas ela é muito bem descrita nos livros, e a Cabana dos Gritos, muitos de vocês até já viram uma cena com ela, e alguns de vocês até podem não ligarem entre a Cabana dos Gritos ao local que é. Nesse sentido, a Cabana dos Gritos era e continua a ser, porque ela existe, vocês é que não sabem, mas ela existe. É o local onde o Peter Pettigrew é desmascarado, não é? Ele era o Scabbers e passou a ser o Peter Pettigrew, onde um rato nunca na vida sobrevive durante 12 anos. Nesse sentido, aquela cabana onde eles estão, aquele espaço mais antigo, era onde o Remus costumava, na altura, uma vez por mês, ir para fazer então a sua transformação sem ter os tais danos colaterais que eu falei anteriormente. Nessa altura, ninguém na escola sabia desta condição de Remus. Remus queria fazer com que isso fosse segredo, não é? E na altura também não havia Wolfsbane Potion, logo não conseguia ajudar nessa situação, e pronto. Neste caso aqui, a Cabana dos Gritos ficou conhecida por Cabana dos Gritos, por o Remus, quando fazia lá as suas transformações, não é? Ele uivava e ele gritava com dores e tudo aquilo que envolvia o processo da transformação. E por essa mesma razão, como a cabana era virada para algumas vilas que eram vizinhas,
Aquela casa já se tinha sido apelidada por uma cabana assombrada, vamos assim dizer, uma casa assombrada. E quando o Remus foi para lá e começou-se a ouvir aquelas vozes, essa mesma cabana ficou com esse apelido. As pessoas das vilas vizinhas começaram a apelidar a cabana por Cabana dos Gritos e ficou assim conhecida durante muitos e muitos anos. Passando essa situação, os 3 amigos, isto já no segundo e no terceiro ano, os 3 amigos começaram a achar muito estranho o Remus todos os meses, uma noite por mês, desaparecer. Questionaram-lhe bastantes vezes. O Remus dizia sempre que tinha assuntos com a mãe, que a escola, que ele ia à casa porque tinha tratado a mãe, e eles acharam isso muito estranho. Depois de ouvir tantas vezes a mesma desculpa, os outros 3 conseguiram descobrir o que é que estava a passar e fizeram um dos gestos que eu acho que o Sirius mais valor deu, o Remus mais valor deu, que foi não o abandonaram. Eles souberam da condição que ele tinha, não é? Porque é uma condição, não se pode negar essa situação, e com isso fizeram uma coisa que eu acho muito bonita, que é, primeiro não o abandonaram e depois ajudaram-no a tornar todas aquelas transformações muito mais simples. Então o que é que eles fizeram? Eles, no 5º ano, para ajudar o Lupin a passar melhor pelas suas transformações, começaram então a aprender em Hogwarts o registro de serem animagos. Neste caso aqui foram 3 animagos não registados, não é? Porque os animagos têm uma história com criminalidade bastante grande, então era necessário sempre registar quem se tornava no animagos para controlarem ali todas as situações com relação à criminalidade. E nesse sentido, os 3 amigos tornaram-se animagos. O que é um animagos? Um animagos é um feiticeiro que pode se transformar num animal e voltar à sua forma humana sempre que quiser. A matéria dos animagos, vamos assim dizer, são ensinadas aos alunos de Hogwarts no 3º ano de escolaridade, nas aulas de transfiguração. Havia e há muitos feiticeiros que usam as suas formas de animagos para cometer roubos, como eu já tinha dito anteriormente, e por essa mesma razão houve uma necessidade ali do Ministério criar essa legislação para começarem a controlar mais essa situação da criminalidade, como eu já vos tinha dito. A diferença entre uma transfiguração e a habilidade de se transformar num animagos é que um animagos pode transformar-se em animal. Vamos colocar, por exemplo, o exemplo do Sirius. O Sirius era um cão preto. O Sirius, quando se transformava em cão, não deixava de ser o Sirius, não deixava de ter a consciência de humano, não deixava de ter os desejos do humano, percebem? Enquanto que numa transformação, eu colocando alguém a transformar-se num cão, essa pessoa vai deixar de ser, vai deixar de ter, neste caso, a condição humana a nível de desejos, de consciência, de racionalidade, e passa apenas e só a ser aquele animal. Essa é a grande diferença de um animagos para uma transfiguração. Neste caso aqui, existe aqui um animagos que entra na história, mas que nós nunca o vemos. E eu agora questiono-vos assim, qual é que é? Isto para quem viu só os filmes, porque quem viu os livros, essa personagem aparece sob forma de animagos. Qual é que é a personagem que aparece nos filmes também, mas nunca aparece na sua forma de animagos? E a resposta é Rita Skeeter. Rita Skeeter era um animagos que não estava registado. Ela fazia com que se transformasse ali numa pequena abelha, numa pequena mosca, um animal bastante pequeno e que não se dava por ele, para conseguir ouvir conversas, intermeter-se em situações que não são do seu respeito, sem necessariamente estar presente e conseguir ouvir aquilo que pretende para escrever os seus artigos no Daily Prophet. Simplificando a situação dos animagos, são humanos que mantêm as suas vertentes no que toca a pensamento, consciência e até mesmo em desejos, mas atenção, se essa pessoa que se transforma num animagos permanecer durante muito tempo como animagos, começa a ter desejos desse mesmo animal, ok? Mas só se tiver muito tempo transfigurado, neste caso, que passe muito tempo na pele do seu próprio animagos. Neste caso, o animagos não se pode escolher a sua forma animal, o animal é escolhido mediante a sua personalidade. O James, que é o Prongs, era um veado, representava a nobreza e a superioridade e tinha o nome Prongs devido aos chifres. O Sirius é um cão preto gigante, onde nos filmes aparece um cãozinho normal, ok, mas também era um bocadinho esquisito aparecer um cão gigante do nada a passar por King's Cross, não é? Ai, benditos filmes que tentam adaptar as coisas à vida real.
Onde o cão simboliza o companheirismo e a lealdade que tinha. O nome dele era Petfoot, e apenas isso só por ter as patas fofinhas e macias. O Peter é um rato. Acho que este não preciso de descrever o porquê, vocês entendem bem a mensagem do rato, e que se dava pelo nome de Wormtail, porque o rato tem uma cauda que parece uma minhoca, e a minhoca depois não é? Tem mais óbvio, não é? Acho que este aqui não precisava de explicar muito mais, porque worm, minhoca, tail, cauda, coisa. Vocês perceberam. Lupin, que não era um animagos, mas sim um lobisomem, dava-se pelo nome de Moony, porque lua, inglês, Moony, vocês entendem, cabeça na lua, coisa e tal. Pronto. Tudo isto vocês entendem, e por essa mesma razão eles criaram as suas formas de animagos, não é? Para conseguirem ajudar o Remus nessa situação. Todo este grupo tinha vamos considerar aqui um alvo principal, ou neste caso, preferido, que era nem mais nem menos do que Severus Snape. Os Marauders tinham sempre alvos para fazer bullying, mas Severus era aquela pessoa que eles adoravam. Foi alvo das partidas completamente ridículas que estes dois faziam. Eu posso-vos dizer que o James fazia muitas destas partidas, vamos assim dizer, a meu ver, para conseguir chamar a atenção da Lily, que muitas das vezes estava com o Severus, não é? Que eles eram amigos na altura, e o James fazia isso mesmo para se mostrar, não é? Com toda esta situação, o Snape também não era nenhum santo, ok? Não vamos pensar que, pelo que os filmes contam, que o Severus era um coitadinho que teve um amor, e é verdade, atenção, eu não estou a dizer que o Severus não é uma personagem que no seu interior era uma pessoa incrível e exteriorizava outra pessoa completamente diferente, mas também não era um santinho não é? Ok, neste sentido, o Snape também não era nenhum santo, não é? Depois de algum tempo ele começou a querer repostar dessas partidas que o James e o Sirius lhe faziam, e muitas das vezes era aquele repostar de fazer queixa, tentar tramá-los a descobrir que eles andavam a fazer e por aí fora. E há uma vez em que o Sirius tem uma ideia de fazer uma partida. E o que é que o Sirius faz? E isto para mim foi a partida mais grave que aconteceu dentro de toda uma panóplia de partidas que o Sirius fez. O Sirius quis que o Snape ouvisse uma conversa que ele estava a ter com outras pessoas, onde comentam que havia uma passagem secreta no Salgueiro Zurzidor. Este nome para mim sempre foi muito difícil de dizer. Para mim, acho que é o nome mais difícil para dizer em todo o universo de Harry Potter, que é o nome daquele raio daquela árvore que anda para lá a fazer balé, fogo. É complicado para caraças, em português. Pelo menos. Pronto, que existia uma passagem secreta no Salgueiro Zurzidor para a Cabana dos Gritos. E que eles iam até lá, nessa mesma noite, eles iam até lá para perceber se era possível, se não era. E o Snape, é óbvio, já de olho ali, que pá, eles estão a ouvir isto, vou já tramá-los, vou atrás deles e vou fazer ganda queijo. Só que há um grande problema, que foi... O Sirius, como sempre, uma pessoa inteligente. Então o que é que ele fez? Ele escreveu exatamente a noite em que o Remus se transformava em lobisomem. Para quê? Para assustar o Severus. Neste momento, o James, o Sirius, o Peter e o Remus saíram, não é? Porque o Remus ia se transformar e o Snape foi atrás. Quando isto aconteceu, eles entraram para a Cabana dos Gritos e mesmo nessa passagem do Salgueiro, o Remus transformou-se, eles já estavam todos em formas de animagos. E nesse momento, o Remus, quando viu o Snape ficou muito espantado. O Remus, quando viu o Snape... Neste caso o Remus não, o lobisomem, porque o Remus já não estava ali, basicamente. Mas o lobisomem ia para atacar o Severus e o James, pronto, empurrou o Severus para trás, salvou o Severus de ser atacado pelo Remus. Na minha opinião, foi um ato corajoso? Não. Eu acho que foi mais por uma questão de proteção dos próprios amigos e dos próprios interesses que o James tem aquela atitude, não é? E protege o Snape, porque, sejamos muito sinceros, o Snape sendo atacado pelo Remus, isto obviamente que ele iria para a enfermaria, para a Madame Pomfrey, o Dumbledore iria ficar a saber, e qual é que era a justificação para o Snape estar no Salgueiro Zurzidor, naquela passagem, neste caso, e ter sido atacado? Porque é que o Severus iria estar
está lá. Porque o Cerberus não sabia que o Remus tinha esta condição, nem muito menos que o Lupin tinha que sair todos os meses uma noite para fazer a transformação. Porque raio é que o Snape iria ter saído naquele dia, àquela hora, percebem? Por isso é que eu estou a dizer, aqui eu tenho a leitura nesta situação que o James apenas e só quis proteger tanto os próprios interesses como os interesses do grupo em si, e foi por causa disso que o Snape não foi atacado e o James o salvou, vamos assim dizer. Mas pronto, depois de toda esta história que aconteceu em Hogwarts, isto foram todos os anos que eles tiveram em Hogwarts, mas eles em Hogwarts ainda fizeram mais uma coisa, um artefacto muito, mas mesmo muito bom. Aparece bastantes vezes na saga, ok? Tanto nos filmes como nos livros ele aparece, que é o Marauder's Map. O Marauder's Map é um artigo mágico que revela tudo aquilo que existe em Hogwarts, desde salas de aulas, corredores, todas as passagens secretas do castelo e também toda a área exterior, incluindo também ali a cabana do Hagrid. Também mostra a localização de todas as pessoas dentro e fora do castelo, identificados por pontos e não por pegadas, como foi representado nos filmes. Ok, malta? É pontos e não pegadas. O mapa não consegue ser enganado por animagos, poções polissuco ou até mesmo mantos de invisibilidade. Ainda bem que o Filch não sabia usar isto no tempo do Harry, não é? Não sabia usar, nem o tinha, porque os gêmeos conseguiram roubá-lo logo no primeiro ano. Mas pronto, pensem que o Mr. Filch com este mapa em funcionamento, se calhar a Miss Norris não trabalhava, não é? Pois, também, se calhar ali foi mais uma coisa que a J.K. Rowling colocou para retirar a Miss para não estar a retirar o emprego à Miss Norris e não criar desemprego até no mundo mágico, por isso. Mas pronto, tirando essa situação, nem os fantasmas, atenção, tanto os animagos como as poções polissuco, os mantos de invisibilidade, como eu falei, nem os fantasmas escapavam em aparecer ao mapa. Muito provavelmente foram incluídos devido a um particular fantasma que infelizmente, repito, infelizmente, não apareceu nos filmes. É ele, o Peeves. Para quem não conhece o Peeves, tenho muita pena, ou não, de todo, mas num próximo episódio podemos explorar todos os fantasmas e as histórias deles, mas o Peeves era uma coisa... eu sinto mesmo muita pena que ele não tenha aparecido nos filmes, porque quem lê os livros sabe que o Peeves é uma personagem que dá outra energia, dá outra dinâmica à história. É muito, mas mesmo muito bom. Continuando, os quatro criaram o mapa através de um feitiço que era Homunculus, um feitiço poderoso e avançado que fez com que o mapa mostrasse todos os movimentos de todos aqueles que estavam no castelo, assim como também uma pequena surpresinha para o nosso amigo Severus Snape, que foi um feitiço para insultar o Snape caso ele algum dia encontrasse o mapa e o tentasse abrir, como podem comprovar no Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Quando o Snape tentou perceber o que é que estava naquele pergaminho que o Harry tinha na mão, aparece lá uma mensagem muito engraçada com um pequeno insulto ao nosso professor de poções. Por isso, eles tinham tudo pensado. A habilidade de Sirius, Peter e James se tornarem animagos permitiu que explorassem os jardins do castelo à noite e sem serem detectados. Porque quem estivesse a olhar para os jardins cá fora não ia identificar os três com as suas formas de animagos, até porque eles não estavam registados e essa foi mesmo a grande razão para eles conseguirem terem feito todo este mapa sem serem detectados. Agora lembrei-me, e é uma coisa interessante de colocar aqui. Vocês sabiam que o Salgueiro Zurzidor no filme aparece que ele para o movimento com um feitiço do Immobilus, mas não é assim que ele é imobilizado. Supostamente o facto do Peter ser um rato coincidiu muito bem com as necessidades do grupo, porque o Peter conseguia entrar naquele mesmo buraco que existia para a cabana e havia espécie de um botão ou de uma situação dentro daquele buraco que fazia com que o Salgueiro parasse de se movimentar e deixava passar o Remus, o Sirius e o James. E era assim que eles conseguiam entrar e dava muito jeito que o Wormtail fosse o rato para conseguir passar, não é? sem o Salgueiro se aperceber ou até mesmo conseguir atingir, porque ele entrava para dentro do buraquito e não havia problema nenhum. Eu lembrei-me agora de um extra, ok? Foi um extra aqui para vocês.
Neste caso aqui, no interior do castelo, foi mapeado ao longo do tempo com a ajuda da capa invisibilidade do James, como toda a gente sabe, e assim foi criado todo aquele mapa que ajudou o Harry inúmeras vezes na sua história, não é? Neste caso aqui, para se utilizar o mapa, tínhamos que pronunciar, neste caso, uma frase. Atenção, eu vou tentar, não prometo que seja completamente correta, ok? Mas para se utilizar o mapa, nós teríamos que dizer, não é? Lançar a seguinte frase. I solemnly swear that I am up to no good. Ok? Não está mal, ok? Mas supostamente eu juro solenemente que não vou fazer, que não pretendo fazer nada de bom. E para finalizar a sua utilização, teríamos que colocar a frase, e esta aqui é muito mais fácil, Mischief Managed, neste caso, sessão terminada. Eu tenho que começar a treinar estes termos em inglês. Ok, Miguel, porque é Mischief Managed, Managed, tipo, não entendi esta, mas neste caso aqui são estas as duas frases. Espero que tenham ficado bastante agradados com o meu inglês, que é muito bom. Há certas coisas que eu consigo dizer bastante bem, mas há outras que pronto, opá. Experimentem ler os livros em inglês como eu estou a fazer e percebem que é um quebra-cabeças desgraçado. Porque o britânico, eu estou a ler a versão britânica e os britânicos não conseguem ter como é que eu ia dizer, um palavreado comum, ok? É sempre um palavreado muito rico. Continuando. Depois de acabarem, não é? De fazerem o mapa só foi confiscado no último ano do grupo pelo Filch e depois a partir daí nunca mais usaram e depois foi recuperado pelo James, o Fred e o George no primeiro ano deles em Hogwarts. Depois de terem acabado os estudos em Hogwarts, James, Sirius, Remus e Peter, em 1980 Lily e James tiveram o Harry, ok? O Sirius foi escolhido para ser o padrinho, como vocês conhecem, do Harry. Todos os moradores fizeram parte da Ordem da Fênix original contra o Voldemort, forçados a esconderem-se. James e Lily fizeram com que Peter Pettigrew fosse o guardião do segredo da sua localização. Quando eu digo já que foi o pior erro que podiam ter feito, ou não, porque sem esse erro não havia história. Mas ao mesmo tempo, o James e a Lily morreram. Mixed feeling. Continuando. Nesse momento em que eles escolheram o Peter Pettigrew para ser o guardador do segredo, não é? O Peter foi ali pressionado, não é? E torturado, vamos colocar aqui umas aspas, por Lord Voldemort para saber a localização da Lily e do James. Depois dessa situação, por um ato egoísta, que foi o que o Peter fez, foi um ato egoísta porque só se quis proteger ele próprio e não quis saber dos amigos, que muito provavelmente se fosse o contrário, nunca na vida diriam onde é que o Peter estava e morriam pelo próprio do Peter. Como consequência dessa cobardia ou dessa falta de coragem que teve o Peter, James e Lily foram assassinados nas mãos do Lord Voldemort numa tentativa de proteger Harry, que como toda a gente sabe conseguiu escapar com um pedacinho de Voldemort dentro dele, mas conseguiu escapar e conseguiu fazer aquilo que muitos feiticeiros, quem dera o Dumbledore ter feito aquilo, nunca na vida, quem dera, pá. Depois da morte de Lily e de James, Sirius confrontou o Peter sobre como é que Voldemort tinha descoberto a localização deles, que era uma localização secreta, não é? E o Peter fez o que faz sempre, fugiu. Neste caso aqui lançou um feitiço, matou 12 muggles, cortou um dedo e fugiu pelo esgoto. E assim o Sirius foi acusado da morte dos Potter e o Peter foi considerado morto, não é? Depois do Sirius ter sido considerado o assassino, ou neste caso a razão pelo qual os Potter foram assassinados, Sirius foi levado para Azkaban sem julgamento, onde enfrentou 12 anos de prisão, que neste caso depois não foram cumpridos porque o Sirius fugiu em 93, não é? Prisioneiro de Azkaban, a.k.a. Sirius Black. Neste sentido, o Peter fingiu com sucesso a sua própria morte e continuou a ser a vítima dos crimes que Sirius era falsamente acusado. Agora, numa forma de rato, o Peter ele ficou na posse de Percy Weasley e mais tarde passou para o seu irmão Ron Weasley. Os anos de prisão que o Sirius levou em Azkaban
sejamos muito sinceros, devem ter sido terríveis, porque estamos a falar do melhor amigo que morreu, neste caso, o melhor amigo morreu e a mulher do melhor amigo morreu, e ele é acusado de uma morte que não teve nada, mas nada a ver. Estamos a falar que é um preso que é literalmente uma vítima e não um culpado, e estar a viver naquele sítio com tanta tristeza e tanto terror, vamos assim considerar, e sofrimento, e para ter passado lá tantos anos e ter sobrevivido àquela situação, e mesmo assim quando sai, depois de termos considerado tudo sanado, entre aspas, ou tudo descoberto, assim é que é, depois de tudo descoberto, conseguir ter a vida que ele tem e a mente que ele tem, é uma coisa incrível da parte do Sirius. E isso foi uma das coisas que eu sempre gostei na personagem em si do Sirius, é que ele pode ter tido milhão de traumas, mas o foco é ficar com a família protegida, ter um mundo mágico, um bom mundo mágico, não é? Sem problemas nesse mesmo mundo. O que ele queria, ele não queria saber dele próprio, ele queria saber era de um objetivo, uma própria Ordem da Fênix se regia, que era para ter uma comunidade de feiticeiros e de bruxas saudável, vamos assim considerar, e unida, e sem este medo, este terror que o Voldemort colocava nas pessoas, não é? Neste caso aqui, os anos passaram, não é? O Sirius depois entanto escapou, descobriu-se então que o verdadeiro traidor era o Peter Pettigrew, naquela mítica cena ou história que está nos livros do encontro de Remus com o Sirius e a descoberta do Remus, que o Peter ainda estava no mapa dos Marauders, e toda essa situação foi, para mim, foi incrível, essa história de amizade que o Remus redescobre, vamos assim dizer, o Sirius passado tantos anos e finalmente descobre que ele não é o culpado e sim o outro, apetece-me insultá-lo mas eu não posso, o outro senhor, o Peter, tinha feito o que fez e que ensinou tudo aquilo, e que só se revelou ainda mais ser uma pessoa mesquinha e cobarde nesse sentido. E atenção, o Remus, no meio desta situação toda, falta-nos um dos elementos. O Remus não estava nem esteve incluído em nenhuma destas histórias, porque o Remus estava a tratar de assuntos para a Ordem no norte do país e só ficou a saber depois o que é que se tinha passado, e ele tinha uma crença que tinha mesmo sido o Sirius o culpado na morte dos dois amigos, não é? E que tinha sido ele a revelar a localização ao Lord Voldemort e não Peter Pettigrew, porque neste caso aqui ninguém sabia que tinha sido Peter Pettigrew a ter ficado com o segredo, e neste caso o Sirius só confronta o Peter porque era uma regra tão simples quanto: o Remus não está cá, o Remus não podia ter sido ele a ficar com o segredo, só estou eu e tu, e eu não sou, só podes ser tu. Basicamente foi estas as contas que o Sirius fez, e atenção, o Sirius pelo juízo é muito bom a matemática porque acertou, e pronto, aconteceu esta situação, felizmente tudo acabou em bem. O resto do caminho dos Marauders está presente na história de Harry Potter. Em Prisioneiro de Azkaban, Lupin fica com o cargo de professor de defesa contra as artes negras. Nesse mesmo ano o Sirius fugiu de Azkaban e toda a verdade foi revelada devido ao seu, entre aspas, suposto crime. Peter Pettigrew foi descoberto, ficou vivo. Após essa situação, o Sirius morreu 2 anos depois na luta do Ministério da Magia. A Peter morreu de uma forma que eu considero boa, que foi: o Peter morreu esganado com a própria mão, o que não aparece nos filmes. Não sei, para quem viu só os filmes e nunca leu os livros, eu cito-vos na história. O Peter Pettigrew morre no momento no filme do Harry Potter e os Deathly Hallows parte 1, no final, quando o Dobby resgata a Luna, o Ollivander, o Goblin e o Harry, Ron e Hermione da mansão dos Malfoy. Quando o Peter Pettigrew deixa as escadas a perguntar supostamente o que é que tinha sido aquele barulho, na história em si ele pergunta o que é esse barulho e o Harry diz que quer sair, pede para sair para ele lhes poupar a vida, vamos assim dizer. O Peter pensou do género, neste caso o Harry salvou o Peter da morte no Prisioneiro de Azkaban, porque o Sirius e o Remus iam matar o Peter ali. O Harry, se vocês bem se recordam, é que disse que não, vamos julgá-lo como uma pessoa normal, vamos dizer, uma pessoa comum, e ele vai apodrecer em Azkaban. Portanto, ele fugiu, já foi outra situação. Mas, nesse momento, quando o Harry, vamos dizer assim, pede o favor, neste caso, pede para o salvar, o Peter Pettigrew, por honra, vamos assim considerar, equaciona na mente dele deixá-lo mesmo, não o matar, deixá-lo sair,
e escapar. E a mãozinha que o Voldemort lhe deu tinha esse encantamento, que é no momento em que pensa extrair as ideias das minhas ideias, neste caso do Lord Voldemort, tu morres pela tua própria mão. E foi o que aconteceu. E ele basicamente, no momento em que pensa em recompensar o Harry pela bondade que ele teve anteriormente, e ele próprio morreu esganado com a própria mão. E foi aí que eles conseguem, depois do Dobby abrir a porta, não é? Foi aí que eles conseguem, neste caso, quando vocês veem no filme o Peter Pettigrew a ir, a ficar petrificado, ou o que quer que seja, e a cair, esse momento nunca existiu na história em si. O Peter Pettigrew morreu com a própria mão esganada e só depois é que eles saíram. Continuando, e em mortes, porque sim, todos os Marauders morreram, infelizmente. O James, toda a gente sabe que morreu na cena inicial da história de Harry Potter, a tentar proteger a família, não é? A Lily e o próprio do Harry. O Remus morreu na batalha de 1998, como eu tinha dito, na batalha de Hogwarts. Um facto curioso, no meio de toda a história dos Marauders, é que o mapa em si, não é? O Marauders Map, se repararem, a ordem cronológica de morte é inversa. Isto é, o primeiro nome que vos vai aparecer é o Moony, Wormtail, Padfoot e Bronx. Todos eles morreram, neste caso foi de forma inversa. Isto é, primeiro morreu o Bronx, depois o Padfoot, depois o Wormtail, depois o Remus. Neste caso aparece, muito provavelmente, a J.K. Rowling fez isso de propósito, mas é engraçado de reparar nisso. Triste por eles terem morrido, mas é engraçado por ter essa particularidade ali. E pronto, é esta a história dos Marauders. Agora faço-vos duas questões. E as duas questões é sobre o Marauders Map, ok? Se o Marauders Map mostra todos os lugares no castelo, porque é que os gêmeos Weasley em Harry Potter e a Câmara Secreta, ou a Câmara dos Segredos, como vocês queiram chamar, simplesmente não usaram um mapa para localizar onde estava a Câmara? Porque eles andaram ali todos feitos malucos, onde é que anda a Câmara? Se eles têm um mapa que aparece todos os... Como é que não apareceu? É uma pergunta para vocês responderem, que eu vou deixar um post ou um story com essa mesma pergunta e quero que vocês respondam lá. E a segunda pergunta, que também vai ser dentro do mesmo género, é: se no Marauders Map mostra todas as pessoas que estão no castelo, porque é que o Harry nunca conseguiu identificar que o Barty Crouch Jr., o que era Devorador da Morte e que estava transformado em Professor Alastor Moody, não foi identificado? Porque supostamente no Marauders Map não... neste caso, as poções polissuco, os animagos, os fantasmas e os manos de invisibilidade não conseguem esconder a pessoa em si, não é? Logo, porque é que isso aconteceu? Estas duas são as perguntas que eu vos coloco e quero que vocês respondam no post ou no story que eu vou fazer no Instagram do podcast, que é snitch.cast, ok? E chegamos então ao fim do primeiro episódio do Snitchcast. Eu espero que tenham gostado, realmente. E se gostaram, não se esqueçam de seguir o nosso Instagram em snitch.cast, onde podem encontrar todas as novidades que irão se passar aqui nos episódios e quando é que eles são lançados. Nunca se esqueçam, sábado às 8 da noite. Podem participar também em quizzes que eu vou fazer por lá e também ajudar com os temas ou até mesmo a participar aqui no próprio do podcast com algum tipo de tema que vocês queiram ouvir ou até mesmo só para conhecer as vossas histórias, para percebermos como é que este mundo entrou na vossa vida e como é que isto se tornou algo que vocês gostassem tanto, ok? Pronto, da minha parte é tudo, até para a próxima semana e não sejam Lockharts, usem máscara, está bem? Nox!